Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. E esta palavra, dizem, então, como você diz, irmão Brana, que para cima é para baixo? Fundamentado na palavra de Jesus Cristo. Ele disse, aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São João, capítulo 14, versículo 19 e 20. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amado Criador, estamos aqui por graça e misericórdia do Senhor, quando muitos, se não tivessem sido salvos, eles não estariam aqui. Mas se estão aqui, porque foram salvos do mundo do engano, da denominação, do sistema humano e de toda a controvérsia. Por isso estão aqui salvos, não são enganados, porque são eleitos, e o eleito não é enganado. Estamos agradecidos, Pai, por poder ver o que vemos, só desejamos cada dia viver melhor, para a glória do Seu nome. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Naquele dia, é pela expressão de Jesus, ele já estava falando de algo que ia acontecer. E mostrando naquele dia, quando isto acontecer, é que vocês vão ficar conhecendo o que é esse mistério do Pai no Filho. Naquele dia, quando isto acontecer. Agora nós temos aqui mensagens, irmão Brana dizendo que é esse dia. Eu sei que eu posso pregar como sempre preguei, naquele dia, o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, mas o mistério não foi feito conhecido. É naquele dia, quando vocês puderem ter a revelação deste mistério, então que vocês vão conhecer
o Pai em mim, eu no Pai, o Pai em mim e eu em vós. Hebreus capítulo 4, pregado pelo irmão Brana, 152 e o 124. Agora, onde vamos ler? Mateus capítulo 11, verso 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Isso é para mostrar que não são dois. A diferença que existe é que o Pai é Espírito e que o Filho é carne. E nós, se fôssemos estudar mais um pouquinho de tempo aqui, iríamos ver que o nome do Pai está no Filho. E a irmã Brana diz, o nome do Pai é Jesus. Mas nós sabemos que é o nome do Filho que é Jesus. Mas a irmã Brana diz que é Jesus. Por quê? Porque o Filho leva o nome do Pai. Esse é o motivo. Então, no parágrafo 124, Hebreus capítulo 4, agora observe aqui, quando ele estava terminando as bem-aventuranças bíblicas, aqui ele diz no versículo 27, é do capítulo 11 de Mateus, ele está repetindo novamente, onde ele estava ensinando as bem-aventuranças. Todas as coisas foram entregues a mim, por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. Aí, entre aspas, vem. Você não pode conhecer um sem conhecer o outro. Eu conheço o Filho. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Porque o Filho é a revelação do Pai. Você não pode conhecer um sem conhecer o outro. Por isso que são uma só pessoa. Isso nós temos em vários parágrafos da mensagem do irmão Brana. Mas temos que estudar isso. Vem, você não pode conhecer um sem conhecer o outro. Porque ele quem? Jesus, o Filho, era o Pai manifesto em carne. Fecha aspas. Então, Jesus, o Filho, era o Pai, que é Espírito, manifesto em carne. Ele tinha que vir numa carne, senão nós nunca o veríamos. Senão os apóstolos não poderiam apalpar ao príncipe da vida. E eles tocaram nele, apalparam, dormiram com ele, comeram com ele, falaram com ele. E aquilo provava que o Filho é o Pai manifestado. Isto é, o Pai feito conhecido. Isto é, o Pai revelado. Isto é, o Filho é o Pai em carne. Porque o Pai é Espírito. Se você quer conhecer o Pai, é como disse Jesus. Ele diz, ninguém conhece o Pai, exceto o Filho. Entre aspas. Parece que as pessoas podiam ver aquilo e não discutiam. Claro. Você vai ver que os discípulos puderam ver quando Jesus disse para Filipe, eu e o Pai somos um. Filipe não fez mais nenhuma pergunta. Eles parecem que não discutiam. Eles criam naquilo, podiam ver aquilo e não tornaram a fazer perguntas outra vez. Porque o Pai estava manifesto. O Pai estava revelado em carne. Eu estou falando isso, vocês devem saber o porquê. Eu estou falando lá atrás, porque esta manifestação foi entre os judeus. E Deus prometeu que faria a mesma coisa
entre os gentios. E você não vai ver o Pai outra vez. É por isso que o Filho diz que ele ia voltar para o Pai, que ele ia voltar à coluna de fogo, para manifestar 7 eras da igreja e depois poder vir outra vez em carne. Ele teria que vir cumprindo São Lucas 17, 26 a 30, nos dias de Noé e dentro com os dias de Ló, seria também nesses dias quando o Filho do Homem manifestasse. Então é Deus outra vez feito manifesto. É nesse tempo, então você vê, quando Jesus veio, ele fez conhecido o Pai para os judeus, para os samaritanos, para Filipe, para seus discípulos. Mas para os gentios, era quando Brana manifestasse. Deus, o Pai, manifestado em um homem, para os gentios. Para os judeus, Deus veio e foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Agora você sabe, ele foi gerado. É como nós, gerado. Não foi questão de Deus ter pego um pouco de pó e feito segundo Adão. Porque se Deus tivesse pego um pouco de pó e feito segundo Adão, Jesus Cristo, então Jesus era igual a Adão, lá atrás. É bom a gente prestar atenção nisso. Então Deus não pegou um pó, ele nasceu, ele foi gerado. O irmão Brana diz: você sabe a diferença entre Adão e os demais homens? É que ele não tinha umbigo. Porque o umbigo mostra um nascimento, que você veio de uma mulher, você nasceu de uma mulher. Então ali tem um umbigo. Adão foi criado, ele não nasceu. Jesus nasceu, certo? Jesus nasceu. Jesus não foi criado, ele é o Criador. Ele tinha que nascer, ele tinha que vir à raça humana, como todos os homens vieram, para poder salvar este homem pecador. Então vamos ter a segurança de que este homem, Adão, não tinha umbigo. E é muito bom quando você hoje na vida espiritual não tem umbigo. Você não está preso a lugar nenhum. Você não veio de nenhuma igreja, de nenhuma denominação. Você é uma geração do Pai Celestial. Isto é bom, todos nós olharmos nisto e crermos nesta verdade. Amém? Bom, é uma pequena luz que a gente vai sempre tendo a cada dia. Mas quando a pessoa tem a revelação, ela não vive interrogando mais. O irmão Brana chega a dizer: não há mais perguntas, porque você já tem a coisa revelada. Não está perguntando: será que o novo nome é Brana? Eu não vou falar o novo nome Brana enquanto eu não tiver revelação. Não é isso? Enquanto eu não tiver revelação, eu poderei falar novo nome, mas não vou falar Brana, porque só quando tiver revelação. Aí quando você tem revelação, você já sabe. É um gentio que levou o novo nome. É um gentio. Então esse gentio é Brana. Aprendemos, a HM faz parte do nome de Deus. Abraão restaurado 45. E você não encontra HM em nenhum nome de Deus manifesto entre os gregos, entre os romanos e entre os judeus. Cada vez que Deus manifestou entre eles, houve uma mudança de nome.
Jesus foi conhecido por Iesous entre os gregos. Ele foi conhecido como Iesus entre os romanos. E ele é conhecido como Jesus entre nós. Aí vem a pergunta, por quê? Porque não tínhamos o Y. E agora que foi manifesto, então não usávamos. Então colocava o nome Jesus, o J no lugar. É o mesmo Deus dos judeus, é o mesmo Deus entre os gentios e entre os gregos. O mesmo Deus. Jesus não era o Deus Sol. Ele era Deus verdadeiro. Mesmo o seu nome. Assim como José teve um nome mudado quando ele chegou no Egito e era salvador do mundo, não como José. É filho da prosperidade, na verdade. Mas salvador do mundo, José era Zafenate Paneá. Por isso que ele é salvador do mundo. Jesus é salvador do mundo. Você conhece o nome Jesus? Irmão Branco diz, é mesmo que Josué e Jesus é a mesma coisa. Então você vai tendo esta luz para não ter suas dificuldades e ter sua fé. Agora, depois que Deus já usou o nome hebraico, o nome grego, o nome latim, agora Deus tem um nome gentil. HM faz parte do nome de Deus. E sendo que o número de Deus não é 6, 6 é o número do homem. Trabalhamos com 5, estrela de 5 pontas. Nós trabalhamos durante 7 eras da igreja. E o número do homem é 6. E o número de Deus é 7. Então, você conhecendo o número de Deus, é fácil você saber que um gentil levaria seu nome. E nós temos um gentil Oral Roberts, um gentil Billy Graham e um gentil William Branham. E você sabe que Oral Roberts não tem HM. Billy Graham também não é, porque Graham tem 6 letras e não 7. Mas William Branham é o número correto. E é o nome gentil de Deus, também tem 7 letras. Amém? Então, quando você conhece o Pai, parece que as pessoas podiam ver aquilo e não discutiam. Claro. Quando você conhece a revelação do novo nome, você não tem que discutir. Você crê naquilo. O Pai lhe é revelado. Porque o Pai foi manifestado aos gentios. Deus não ficou só manifestado aos judeus, aos samaritanos, mas ele tinha que cumprir a última nação, a última raça, que eram os gentios. É judeu, samaritano e gentil. Nós viemos de Sem, Jafé e Cã. Até o incrível que no inglês o Cã é HM. E se vocês notam, os gentios vieram de Cã. É só acompanhar isto. Mas você tem dificuldade? Não, são todos filhos de Noé. Eles são filhos de Noé. Eles não são filhos da serpente. Cã não era filho da serpente, ele é filho de Noé. Porque ele fez algo errado, então ele foi amaldiçoado. E Deus não tratou com esse Cã, gentios, desde o princípio. E ele veio deixando para o fim. E quando Deus veio em carne, manifestou o Pai no Filho,
O filho era a manifestação do pai. Você quer ver o pai? Olha no filho. Eu quero que você chegue até a essa hora que nós vivemos. Mas Deus tinha que fazer isso, porque ali o judeu viu, o samaritano viu, mas o gentil, ele precisava desta manifestação. Ele precisava ver Deus, Deus numa carne. Não é Deus em várias carnes, não é Deus apenas no corpo de Cristo, místico, que são formados por milhares de membros. Não, Deus mesmo em carne. O gentil precisava ver Deus em carne, como o judeu dormiu com Deus em carne, falou com Deus em carne. O gentil tinha que falar com Deus em carne, dormir com Deus em carne, andar com Deus em carne. Amém? Está dando para você entender? Essa é a maneira que você tem a revelação da Bíblia. É que você lê a Bíblia. Você não lê a Bíblia apenas de uma maneira sistemática, versículo por versículo, até chegar no fim. Você lê a Bíblia por revelação. Os outros lê a Bíblia só por dizer, li a Bíblia. Os outros lê a mensagem, você não lê a mensagem apenas de uma maneira sistemática. Vou começar aqui no princípio e vou até o fim. Não, eu vou ler a mensagem de uma forma revelada. Eu posso parar, eu posso montar esse parágrafo com o outro, e aquilo não vai chocar. Eu posso pegar um versículo, unir com o outro, isso vai dar certo. Então, isso é revelação. Não é de uma forma sistemática que você lê direto, mas que você lê por revelação. A mensagem do irmão Brana é assim. Então, os dias que nós vivemos, precisava Deus manifestar numa carne. Irmãos, vocês leem, hoje tem se cumprido essa escritura. Lê toda a mensagem, para vocês verem. Ele fala ali que ele manifestou aos judeus e aos samaritanos, mas não aos gentios. Ele diz, hoje ele manifesta aos gentios. Hoje, nesse dia, naquele dia, vocês vão conhecer que eu estou no Pai, o Pai está em mim e eu em vós. Naquele dia, quando o mistério for revelado. Que mistério? Cristo tinha que ser revelado. Paulo diz, o mistério de Deus, Cristo. Então tinha que ser revelado. Eu tenho que ter a revelação desse Cristo. William Branham veio e pregou, Cristo, o mistério de Deus revelado. Agora, onde é que Cristo, o mistério que não foi revelado a Paulo? Porque Paulo pregou Cristo, o mistério. Branham pregou Cristo, o mistério de Deus revelado. Por que não foi revelado nos dias de Paulo? Porque já tinha sido revelado aos judeus e aos samaritanos. Agora, nos nossos dias, naquele dia, vocês conhecerão, quando houver um homem pregando Cristo, mistério de Deus revelado, vocês não pensam apenas no Cristo da Galileia, vocês não pensam apenas no Cristo do milênio, mas pensam no Cristo revelado entre vocês, entre os gentios, que os judeus já tiveram seu tempo. E é bom saber disso. Só os judeus que Deus tem um retorno para eles por causa dos 144 mil. Mas os gentios, nunca mais Deus tratará com eles. A mensagem de William Branham é a última mensagem aos gentios. Deus não tratará com o gentio mais. Por quê? Porque eles são salvos agora. Até perguntar para o irmão Branham se seriam salvos na tribulação. Ele diz, na tribulação não haverá salvação. A salvação está aqui. Quando você crê aqui, você é salvo. Se você passar pela tribulação, você creu aqui. Não que você vai crer lá na tribulação. As pessoas têm que notar isso, que é exatamente nesse espaço da revelação,
naquele dia, vocês vão conhecer esse mistério que está escondido e que Jesus não falou dele. Ele falou só para os judeus: eu e o Pai somos um. Mas para o gentio, ele não chegou a revelar. Ele precisava dos últimos dias, da voz do sétimo anjo, desta manifestação, para ele poder revelar a si mesmo. Aí quando você tem esta revelação, você conhece o Pai, você conhece o Filho, aí você conhece o Pai, Deus, aí você conhece o Filho, Brana. Oh, mas espera lá, ele não é filho como Jesus? Por certo que não é. Mas ele usa o mesmo ofício como filho do homem, Jesus Cristo. O que Jesus estava na terra? Ele era o filho do homem. Ele só falava sobre o filho do homem. Por quê? Filho de Deus é espírito. É a era do Pentecoste de Pedro até aqui, a última era. É filho de Deus. Quando termina a era, filho de Deus, que é Espírito Santo, por isso que é filho de Deus. Quando Deus está em carne, ele é o quê? Fala bem alto. Filho do homem. Deus estava em carne em Jesus, ele é filho do homem. Deus agora é Espírito na igreja. 7 eras da igreja. Ele é Espírito Santo, filho de Deus. Filho de Deus. Esse é o espaço de tempo que você tem que ter a revelação. Por quê? Quando termina as 7 eras da igreja, aí Mateus e também São Lucas 17, 26 a 30, cumpre. Porque Deus vem ser um homem outra vez. Filho do homem. Deus vem numa carne, num homem, para revelar não mais aos judeus. É isto que eu queria que as pessoas entendessem. Que o irmão Brana cria que ele ia pregar aos judeus. O profeta do século XX, ele fala que o ministério dele seria bom para os judeus. Porque os gregos buscam sabedoria. Mas aqui os judeus creriam no ministério dele. Ele cria que ele ia pregar aos judeus. Depois que abriu os selos, ele viu no 5º selo, ele pregou claramente. Ele não tem que ir pregar a judeu. O ministério dele não é para o judeu. O ministério dele é para o gentil. E Deus usa um profeta do seu próprio povo para pregar aquele povo. Ele usou irmão Brana entre nós os gentios. E ele usará o Moisés e o Elias entre os judeus. Ainda que irmão Brana deixa uma válvula de escape, dizendo que assim como os judeus trouxeram a mensagem a nós, os gentios a levará de volta aos judeus. E aí dar-se ao rapto. Então a mensagem já está sendo entregue, está na última hora, entregue aos judeus. Nós estamos no nosso último tempo, último momento aqui, para podermos manifestar Deus. Agora, Deus num corpo humano. Deus nascido de mulher. Olha para você ver, essa é a nossa diferença. Então, a diferença de Jesus, de Adão e Jesus. Adão não tinha umbigo. Jesus já nasceu de mulher. Ele tinha. A diferença entre Jesus e nós. Jesus nasceu por obra do Espírito Santo. E nós, pelo sexo. Essa é a diferença. O que Jesus providenciou para que não ficássemos apenas neste nascimento pelo sexo, porque estaríamos perdidos. Ele proveu para nós, através de seu próprio nascimento virginal, ele proveu o novo nascimento. Aí vem o novo nascimento para mim e para você. Já o novo nascimento é espiritual. O novo nascimento já não é carne mais. O novo nascimento é você nascer da Bíblia, da palavra. E agora, depois que você nasceu desta Bíblia
é uma nova criatura. Aí vem a mensagem de William Branham: e você precisa nascer outra vez. A diferença então está aí. A diferença entre nós e Cristo é que Cristo já nasceu por obra do Espírito Santo. Nós nascemos pelo sexo e buscamos a Deus para um novo nascimento, para que o Espírito Santo venha habitar em nós, morar em nós. E fé é a base, e novo nascimento, diz o profeta. Fé e novo nascimento é a base, porque todo cristão tem tudo aquilo dentro dele: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. O Espírito Santo, ela está soldando estas virtudes dentro de cada um de nós. Amém? Então é bom nós passarmos por estes ensinamentos para nós podermos aprender como Deus é um homem. Ele era Adão, um homem criado; Jesus, Deus, um homem gerado; e nós, gerado pelo sexo. Jesus não. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, nós gerado pelo sexo. Mas Jesus proveu um caminho do novo nascimento, do batismo com o Espírito Santo, para sermos igual a Ele. É isso que Ele veio fazer nesse último dia, revelar esse mistério. Naquele dia, vocês vão conhecer a revelação desse mistério. Quando eu for igual a vocês, quando eu viver no vosso meio. Ele não diz que era no meio dos gentios. Ele não fala isso. Mas é no meio dos gentios. Eu estou com a mensagem aqui, o irmão Branham dizendo: Cristo, mistério de Deus revelado, 208, 209, da antiga tradução, da tradução de Goiânia. Deus está se dando a conhecer. Não devemos andar fazendo conversos ao cristianismo por meio do governo, amedrontando as pessoas, forçando as pessoas, elas converterem, dando um cargo para elas poderem ficar na igreja, fazendo delas diáconos, pastores, obreiros, dando nomes, títulos, fazendo conversos ao cristianismo por meio do governo humano, mas pela revelação. Cristo em você, tal como Deus estava em Cristo. Amém. Olha, quando Cristo está em você, venceu toda a parte sexual, natural. Agora é Cristo em você. Ele quer expor o caráter dele na sua vida. E agora a sua vida espiritual é refletida na sua vida física. Como Deus estava em Cristo, Cristo deve estar em você. O que Deus fez em Cristo, agora Cristo o faz em você. Os sinais que fez Deus em Cristo, Cristo o faz igualmente em você. Não é formoso? Como amo isto. Tem outro parágrafo aqui, que o irmão Branham começa a dizer: e as obras que eu faço, 214, vós também as fareis. Agora convém voltar e ver o que ele fez, e também ver o que fazemos nós, compará-lo. Aí ele já passa para a manifestação de Elohim, 215. E como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. E como foi nos dias de Ló, quando foram tipificados personagens atuais, tais como Billy Graham e Oral Roberts, naqueles mensageiros que desceram até Sodoma, pregar e cegar os olhos dos sodomitas com o evangelho. Porém um anjo, um mensageiro. Agora, gente, eu tenho que ir falando claro. Um anjo, um mensageiro, Branham, ele não podia falar. Ficou lá com Abraão e o grupo escolhido. E que classe de sinal manifestou ele? E como chamou? E como o chamou Abraão? Aquele homem apareceu em carne humana. Como chamou Abraão? Abraão olhou para ele, que nome deu para ele? Elohim. Ele era um homem. Ele era 16 elementos.
Era Deus em carne, no tempo de Abraão. E Abraão olhou e disse: Elohim. Eu sei, eu já fui criticado por pastores que dizem: não tem parágrafo para provar. Eles veem essas coisas, não entendem. Não tem parágrafo para provar de que Abraão são os ministros. É por isso que os ministros é tudo cego. Eles não veem, eles não podem dizer para o povo. Eles não podem dizer: esse daí é Elohim. Elohim carne. Abraão podia dizer. Abraão viu 3 e diz: meu Senhor, que quer dizer Elohim. Meu Senhor. Agora, cadê os ministros, cadê os pastores que têm revelação para dizer que Deus, nesse dia, veio num homem, numa carne? Este era Deus manifestado em carne. Escuta, Jesus mostrando que Ele mesmo, Deus nele, será manifestado em sua noiva nos últimos dias. Ó irmão, não há fim disto, é a revelação de Deus e é eterno, segue assim para diante. Amém, amém. Agora, não vai ficar somente nisto. Esta é a revelação. As pessoas precisavam ter a revelação do que foi William Branham, um homem natural também como nós. Mas olha para vocês ver, Deus veio, manifestou. Em Adão deu poder para Adão nomear as coisas, até criar as coisas ali. E esse homem falhou. E foi um homem criado. Aí Deus veio no homem Jesus, o segundo Adão, para poder salvar aquele que caiu. E para salvar o que caiu, ele teve que vir uma linha acima do ser humano. O ser humano vem pelo sexo. O homem, depois de Adão, veio pelo sexo. Mas Deus, para ser salvador, ele não podia vir pelo sexo. Ele tinha que vir acima do sexo. Então ele veio por obra e graça do Espírito Santo. Para quê? Para ser salvador, para ser curador, para mostrar para vocês que ele era Deus, mas era um homem. Ele veio acima da linhagem humana. Todos nós sabemos disso. Você não vai comparar Jesus comigo e com você. Por quê? Porque ele nasceu pelo Espírito Santo. Só é comparado depois que nós nascemos de novo. Aí você nasce de novo, você nasce do Espírito Santo. Aí essas virtudes estão na sua vida. Você não tem que, eu quero orar para eu ter virtude. Não, já está lá. Se você nasceu de novo, essas virtudes estão aí, dentro de você. Elas a cada dia estão sendo descobertas, mas elas estão aí dentro de você. Amém? E agora Deus vem no último dia e vem em carne mesmo. Olha para você ver. Deus criando o homem, Deus vindo como homem acima do sexo, Jesus Cristo, obra e graça do Espírito Santo, salvando, curando, e Deus vindo outra vez como um homem mesmo, que nasceu pelo sexo, e dá a este homem o ministério de que o mostrará, dá a este homem o ministério que o revela a nós, que revela a Deus, revela a divindade. Por isso, eu gosto de ver essas coisas. Lá atrás, o Noé bebeu, embriagou. Aqui, 2000 anos atrás, Jesus foi em festa de casamento e transformou água em vinho. Paulo veio e deu a sua doutrina também para quem tem problema estomacal. Diz: não tome somente vinho, mas misture com água, por causa de suas frequentes enfermidades. Irmão Branham vem e diz: porque onde Timóteo vivia, a água era saloba, fazia mal ao estômago, por isso ele mandou misturar um pouco de água no vinho e beber. Quando chegou no tempo de William Branham,
Deus disse para ele: nunca fumes nem bebas. A coisa mudou. Qual o problema? Porque não podia ser como Noé. Para manifestar essa mensagem, não podia ser como Noé. Ele tinha que ser como ele veio mesmo. Essa é a forma de sua manifestação. Nunca fumes. Irmão Brana cumpriu isto à risca. Deus deu graça para ele. E você sabe que ele foi tentado por cigarro. Porque você, quando arruma uma namorada que ela não está com nada, se você não fuma, então você não é homem. Pronto, já ia William Branham, um garotinho, um rapazote, ia colocar cigarro na boca e não dava conta. Tinha que sair chorando. De todo jeito, para aquela moça, ele não era homem. Uma porque não fumou e outra porque chorou. Tinha que sair chorando ali de perto, porque ele não conseguia fazer algo que as pessoas pudessem olhar nele diferente. Os tios dele, de você não bebe, então você é um marica. Aí ele foi provar para os tios dele, então me dá aí, vou provar para vocês que não sou. Ele ia colocar na boca e não dava conta. Tanta gente vira garrafão na boca. Ele não dava conta. Isso é gente escolhida por Deus. Escolhida por Deus. Teve momentos na vida, oportunidade de suicidar. E Deus não o deixou. Teve um momento na vida de criança de ser um assassino. E a bala não saiu. É Deus preparando desde criança, desde o nascimento, a coluna de fogo no seu berço e acompanhando em todo o seu ministério. Deus o guardando. Sabe o que é isso? Eu tenho que pedir para Deus me guardar dessa forma. Que eu não tente beber, que eu não tente fumar, que eu não tente adulterar. Se você pensar assim, eu vou ver se Deus está comigo mesmo. Aquela mulher está me chamando, eu vou. E você vai mesmo. Você vai e Deus não vai te segurar. Porque você foi. Aqui agora é diferente. Nesse dia, você tem que aprender com o William Branham, o que ele fez. Você não tem que pensar, fui tentado, então eu vou ver se Deus está comigo mesmo e eu não vou cair. Não vai não, que você vai cair. Irmão Branham também chegou a dizer, um homem sangue vermelho não pode com uma mulher dessa que vive expondo aí na rua. Você tem que provar que você é um homem sangue vermelho, que não pode com essas mulheres não. Se você ficar atrás delas, olhando nelas, você vai acabar deitando com elas. O William Branham foi diferente, venceu tudo. Foi a graça de Deus, provendo para nós um profeta nesse tempo final, para que pudéssemos saber, naquele dia, quando o mistério for feito conhecido, vocês saberão que eu estou em carne outra vez. Vocês saberão que o Pai está no Filho, outra vez, mas com um novo nome. Lá atrás o Filho do Homem é Jesus Cristo. A manifestação do Filho do Homem aqui no tempo de irmão Branham não era Jesus Cristo, era William Branham. Eu não tenho dificuldade para isso. Os outros chamam nós na internet de demônios. Eu vou chorar, senhor. Está chamando eu de demônio. Estou um pouco preocupado. Eu sei quem eu creio. Acompanho os passos deles, dos ignorantes, dos inconversos, dos incrédulos. Eles não têm nem a revelação do nome do Pai. E estão criticando o novo nome. Eles não receberam nem o nome do batismo. Como vão saber de novo nome? Era como querer ensinar as mulheres a receber dons quando elas não sabem nem o ABC. O ABC é não cortar cabelo. O ABC é não usar roupa decotada, não usar uma calça esporte, uma calça de homem. Isso é o ABC. Mas se elas não sabem o ABC, vai ensinar álgebra. Esses crentes não sabem o ABC da Bíblia, o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Vamos ensinar álgebra, novo nome, sete trovões? Eles não saberão disso. Isso não é para eles. Isso é para um povo no qual Deus mandou um profeta. Amém. Aleluia. 209. Cristo, mistério de Deus revelado. Tradução de Goiânia. Jesus disse, naquele dia, ou seja, este dia de hoje, naquele dia, entre aspas, quando esta revelação for dada a conhecer, fecha aspas, isso que é naquele dia, conhecereis, vós conhecereis, que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Se o povo não pôde conhecer que o Pai estava no Filho, o Filho estava no Pai, e o Pai estava no Filho, em Jesus, e foi no tempo dos judeus, e eles pegaram pedra para jogar nele, por que é que vocês me condenam? Eu só tenho feito boas coisas entre vocês. Não condenamos porque você fez boas coisas, mas porque sendo tu homem, te faz igual a Deus. Olha São João 10 para você ver. Ele era Deus e fez homem, e eles entendiam o contrário. Tu és homem e está dizendo que é Deus. Não, ele era Deus e se fez homem. Eles dizem assim, Brana quis dizer no final do ministério que ele era Deus. Não, Deus é que se fez Brana. Jesus Cristo é que se fez William Brana. É por isso que irmão Brana diz, a manifestação do Filho do Homem, provando sua palavra, 236, ele diz, é Jesus Cristo mesmo que descerá do céu em carne humana entre nós. Ele não podia falar nem entre vós, que é o mistério que ficava revelado. Jesus Cristo desceu em carne, porque ele voltou ao Pai, ele voltou à coluna de fogo, e ele desceu em carne no tempo de William Branham. E tem gente esperando Jesus Cristo em carne do jeito que ele foi lá com os judeus. Não, isso é cegueira. Tem gente que tem crente esperando, não, senhor, a hora que ele chegar, eu vou tocar na mão dele para ver se é ele mesmo. Você não vai tocar em lugar nenhum, rapaz. O irmão Branham disse que não. O irmão Branham diz, se ele vier com sinal de cravos, eu não o receberei. Isso é brana. Alimento espiritual em seu devido tempo, 157, 153. Dá uma olhada na mensagem que a tradução muda os parágrafos. Naquele dia, é neste dia. Quando Jesus estava falando, naquele dia, passou o Pentecostes, eles não ficaram conhecendo o Pai, eram os judeus que já conheciam, mas está dizendo naquele dia, quando o mistério foi revelado aos gentios, Cristo, mistério de Deus revelado, você deveria saber que Cristo, mistério de Deus revelado, esse Cristo estava revelado, manifestado, visto, apalpado em Brana. Cristo, o mistério de Deus revelado. Por isso que era Deus em Cristo, Cristo na igreja. Você não pode ter Cristo na igreja antes que tenha Cristo no homem. Para você ter Cristo na igreja, tem que ter Cristo no homem primeiro. Para ter Cristo, Deus na igreja, Cristo na igreja, precisou ter Deus em Cristo, um homem primeiro. Para depois ter Cristo na igreja. Para você ver, então, Cristo na igreja, você tem que ver Deus num homem, num Cristo. E esse Cristo chama-se Brana. Deus já veio nele. Aí que eles dizem que eu sou doido mesmo. Mas esta é a verdade. Quando esta revelação for dada a conhecer, vós conhecereis que eu estou no Pai e o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Isso, quando a revelação for manifestada, naquele dia, será quando vós conhecereis que eu e o Pai somos um. E o povo da mensagem vieram ainda ensinando, teólogos ensinando que Deus é dois, que tem um Pai e tem um Filho, porque eles nunca tiveram conhecimento desta revelação, Cristo, o mistério de Deus revelado. Se eles tivessem a revelação disto, eles não creriam em dois. Eu estou no Pai, o Pai em mim, porém quando chegar a revelação, então serei eu em vós e vós em mim. Quando você tem essa revelação, hoje, agora é Ele em nós.
Amém? E nós nele. E é bom a gente sempre ver essa luz que Deus traz. Se você está em Cristo hoje, Cristo pregou o que Brana pregou. Você não vai estar num Cristo que pregou lá atrás. Não. Cristo que revelou os selos. Quem revelou os selos? Foi Cristo. Quem que revela os selos? É o Cordeiro, é Cristo. Ele revelou. E aí, para quem ele revelou? Só para o 7º anjo ele ia revelar. Então, é esse Cristo que desceu do céu, tomando forma. Eu creio que eu não disse ontem tudo. Aquele anjo celestial era a teofania do irmão Brana. Então, vocês notaram quando aquele 7º anjo, aquele anjo estava descendo e tomando forma. Aquele 7º anjo, ele está lá em cima, você não o vê. Ele tem que vir tomando forma. Ele diz, já começou a tomar forma na nuvem. A nuvem foi formada de dia, mas ela não tinha forma. Ela foi ter sua forma de tarde. E o irmão Brana esteve lá de manhã. É interessante isto. Ele esteve lá de manhã. E a nuvem começou a ser formada de manhã e terminou à tarde. Das 18h10 às 18h30, ela completou. E foi ali que eles tiraram a foto, quando tinha completado, horário certo. Por que tirar nesta hora? Porque o 7º selo é do entardecer, o mensageiro é do entardecer, e entardecer é 18 horas. Ele está no entardecer, das 18h10 às 18h30, quase meia hora de silêncio, foi 20 minutos. Aquilo era o 7º selo, era Deus, o 7º anjo descendo do céu, o 7º anjo. Por isso que você encontra ele sendo levado pelos anjos para dentro daquela nuvem, porque ele tinha que descer materializado. Aquele anjo, o 7º anjo da direita do irmão Brana, tinha que descer materializado. E para descer materializado, Brana teve que ser levado para lá. Olha a Bíblia, olha os parágrafos do 7º selo, 152, 160, 165 e 202. Bom, eu tenho que terminar, mas deixa eu ler mais isso daqui, porque é a manifestação do momento. O desvelar de Deus, tradução de Goiânia. Eu vou ler no meio do parágrafo 259 a 261, preste atenção. Quando vocês virem, quando este véu é tirado da palavra, as tradições são tiradas da palavra, como Jesus disse certa vez, quando vocês me veem, veio o Pai. Vê, Deus em sua palavra Deus e sua palavra é um. Agora entendem, quando a palavra é manifesta, o que é isto? Vê, Jesus disse, examinai as Escrituras, vós que pensais que atendes, crede em Deus e também em mim. Se eu não fizer as obras de meu Pai, então não creiais, mas se faço as obras, eu e o Pai somos um. Quando me veem, tem visto o Pai. Lembrando uniu tudo das obras com Jesus. 261. E quando você vê a palavra sendo manifesta, você vê o Pai. Quando você vê, é naquele dia, quando você vê a palavra manifesta. Eu não posso ver hoje a palavra manifesta, Jesus. Eu não posso. Eu tenho que ver a palavra manifesta do último dia. E até chegar hoje, que a palavra manifesta na esposa. E se a palavra, a revelação, ela está manifestada, ela está visível, ela é palpável. Isto que está manifesto, feito, visto, feito conhecido. E esta igreja hoje faz isso, Brana fez isso. Nós temos que fazer isso. Talvez não vai ser nós todos. Tem hora que a gente olha assim, tem gente que não tem muita vontade de vir à igreja, e a gente vê o irmão Lourival lá de Batatais, viaja quase 50 quilômetros para vir num culto. Muitas vezes gente daqui não vem no culto. Certo? Hoje mesmo. Poderíamos ter mais gente, mas vamos deixar quieto. O dia que eles vê a palavra manifesta, eles vê o Pai, aí eles não querem sair de perto dele, aí eles querem ficar ao lado dele. Aí Pedro diz, é bom que fiquemos aqui.
Não vamos olhar para as tendas que ele quis construir, não. Ele viu uma coisa muito bonita, muito boa. É bom nós ficarmos por aqui. Então, se você vê a palavra manifesta, você vê Deus em Brana. Agora, não é ver Deus em Cristo mais, gente, lá atrás. Agora é Cristo em Brana. Deus esteve em Cristo. Agora é Cristo em Brana. E depois, essa revelação que ele pregou em nós, através da alimentação. Vai ao anjo forte, diga a ele, dá-me um livrinho, come. E ele vai ser doce na sua boca, amargo no seu ventre. Mas você sai profetizando a povos, reis, nações e línguas. É isso que nós estamos fazendo. E quando você vê a palavra sendo manifesta, você vê o Pai, Deus. Porque a palavra é o Pai. A palavra é Deus. Eu poderia falar, a palavra Apocalipse 10, de 1 a 7, é o Pai. A palavra é Deus. E é chamado na Bíblia Pai das nações. Porque não é dos judeus, é Pai dos gentios. Pai das nações. Apocalipse 10, de 1 a 7, é o Pai. E agora, Apocalipse 10, de 8 a 11, é o Pai. Outra vez, o esposo, o marido, na igreja, a palavra revelada, o companheiro, vivendo em você. Amém. Tem hora que eu me sinto religioso. Mas as pessoas não sente nada. Não sente nada. Elas são igual aquelas mulheres que dormem com o marido, mas não sente nada. O marido pode fazer o que for, não sente nada. Cristo pode fazer o que for, a igreja não sente nada. A mensagem do dia é esclarecida, é manifestada, mas a igreja não sente nada. Só o eleito que sente. O eleito sente o prazer da palavra. Amém? E eu não estou procurando avivamento. Então eu falei, meu Deus, está faltando um pouco de avivamento nessa igreja. Tudo quietinho. Ainda bem que vocês vieram. Eu pensei que ia vir muito menos hoje. Vocês vieram. Graças a Deus, porque vocês vieram aqui. Tem hora que pensamos como os outros. Só um avivamento. E aí, irmão Brandis, não tem mais não. Quer ver o que você vai fazer sem avivamento. Eu quero ver você vir para a igreja sem avivamento. Sem ter pulos e gritos. Só a revelação da palavra. Só a luz do momento. Você vir para a igreja e gastar seu dinheiro com ônibus, com gasolina, sua saúde, sua força, sua energia, e vir para adorar a Deus, para servir a Deus um pouquinho. Quando você já teve a semana inteira para você, depois tem que tirar umas horinhas para Deus. Eu tenho que terminar isso aqui. Me ajude. Porque a palavra é o Pai, a palavra é Deus, e a palavra manifesta é Deus, Ele mesmo, tomando a sua própria palavra e manifestando-a entre os crentes. É Deus pegando. Meus irmãos, se vocês não veem isso, que a esposa de Cristo hoje tem pego a palavra, Apocalipse 10, de 1 a 7, e manifestando-a entre os crentes. Está mostrando, manifestando. Os trovões são isso. Novo nome é isso. Terceira etapa foi isso. O que é isso? É a palavra sendo manifestada. É a noiva manifestando seu ministério nesse dia. Não é assim, eu não sei se... Não, isso aqui é a noiva revelada. É a palavra nela. A palavra entre os crentes. Nada a pode fazer viver a não ser os crentes. Somente os crentes que podem fazer Apocalipse 10, 8 a 11 viver agora. Porque Apocalipse 10, 8 a 11 fez viver Apocalipse 10, de 1 a 7 no Brasil. Não vivia. Estava morto. Mas quando recebeu a saudação no ano 2000, a criança, os trovões, o selo saltou no ventre, nesse ventre velho. E aí vem a criança. Quem é isso aí? É a palavra. Quem é este? São os trovões. É o novo nome. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem dado a nós.
A gente tem um cansaço, um esgotamento, mas a gente é agradecido ainda a Ti, Pai, por podermos pregar, usar da nossa velhice, e como diz a Sua palavra, que na velhice produzirão frutos. Pelo menos eu possa, Senhor, através das pregações, produzir algum fruto que presta, fruto que crê, porque quem não crê é fruto mau, fruto ruim, mas um fruto que crê, um fruto que ama a verdade, um fruto que dedica a verdade. E cada um de nós, Senhor, dá-me dedicação na pregação, dá dedicação desse povo na música, no tocar violão, dá dedicação aos cantores para cantar os bons hinos de Sião, dá dedicação ao seu povo para vir na sua casa, ao povo através da internet, para cada dia mais sentir, mais cheio da palavra, alegre, satisfeito. Senhor, dá-nos mais dedicação, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quando Jesus em uma nuvem apareceu para entregar uma mensagem de poder, com 7 anjos da eternidade ele desceu, lá no monte pôr do sol no entardecer. Naquele dia a terra tremeu, pedras rolaram, foi um imenso trovão. Era Jesus entregando ao servo teu o livro aberto, revelado em suas mãos. O William Brana lá do monte então desceu para entregar a mensagem do Senhor. Os 7 selos revelou o grande poder, e os trovões ali também soou. Então cumpriu o que Jesus prometeu, sua segunda vinda ele realizou. No seu profeta eu pude compreender que novamente o Verbo se encarnou. Oh, meu amigo, se quiseres obter a vida eterna da qual Jesus mencionou, aceite hoje esta mensagem de poder. É a mão sagrada do amado Salvador. Se aceitares, um novo nome então vai ter, pois nascerá na família do Senhor, e este novo nome te dará poder para sair deste mundo de horror. O William Brana lá do monte então desceu para entregar a mensagem do Senhor. Os 7 selos revelou o grande poder, e os trovões ali também soou. Então cumpriu o que Jesus prometeu, sua segunda vinda ele realizou. No seu profeta